Glória a Deus, amém? Isso é muito bom. A Conferência dos Homens está, por isso sentar, irmãos, chegando, e a gente tem que ter a mesma motivação do Eclésia, está aí convidando, os homens têm que pegar sua relação de homem no seu celular, tirar uma horinha, vou ligar para cada homem desse aí, convidando, para que se faça presente, né? O propósito é abençoar vidas, e se a gente não for esse canal de ligação, vai ficar difícil. Então, se comprometa em convidar e até mesmo pagar uma inscrição, se Deus te abençoar. Amém? Eu quero convidar a irmã Josenisa para vir aqui à frente. Glória a Deus. Essa preciosa irmã está frequentando a nossa igreja aqui desde o início do ano, né? E é uma alegria para a gente, eu tenho acompanhado, conversado com ela, e está manifestando o desejo de estar congregando e futuramente membrando aqui na nossa igreja. Então, vou pedir uma atenção especial das mulheres da igreja, né? Que esteja acolhendo, e a igreja como um todo esteja recebendo a irmã, ela se entrosando aí como igreja. A irmã é uma bênção, é uma crente cristã experiente, né? E bênção de Deus será aqui na vida da Igreja Batista Peniel, e nós, assim, desejamos sermos bênção na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da irmã Josi aqui, diante do Senhor. Te pedimos, ó Deus, graça sobre a vida dela, neste novo tempo. O Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor a direcionou aqui, porque o Senhor tem propósito. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja, nesse novo tempo de comunhão, que nós possamos fazer a Tua vontade, que é ver o reino do Senhor crescendo. Nós abençoamos a vida da irmã e te pedimos, ó Deus, que possamos caminhar juntos por todo o tempo que o Senhor permitir. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe. Hoje nós temos uma pregadora, né? E eu estou muito feliz. Eu não sei se os irmãos já perceberam, eu estou descansando esse mês de maio, né? Só estou ouvindo, aprendendo, e hoje a Isabela, o Ministério de Família escalou a Isabela hoje para estar ministrando, e certamente será uma bênção. Eu fui bastante abençoado com a ministração de Bruna, domingo pela manhã, e oro a Deus que Deus continue abençoando a vida dessas minhas preciosas filhas. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Novamente é uma alegria estar aqui pregando a palavra do Senhor. Toda vez que eu vou pregar, para mim é uau, né? Porque, como eu sempre falo e gosto de testemunhar, para mim estar aqui na frente já é um milagre ambulante, né? A glória do Senhor através da minha vida, né? Que quebrou muitos medos. Então, toda vez que eu subo, eu falo, uau, o Senhor fez, o Senhor faz. E pode fazer na vida de todos vocês. Eu estou com a voz bem ruim, estou um pouco resfriada, mas Jesus é bom e vai fazer nessa noite, no nome de Jesus. Meus irmãos, vim trazer a palavra, a gente está no mês da família, né? E o tema seria, né, uma família na presença do Senhor, né? Então, vim trazer algo relacionado, e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre a presença, na verdade, que todas as pregações que eu já preguei, de alguma forma, estão relacionadas com a presença, porque é o que eu mais amo, né? A gente pode pregar de tudo, vários temas da palavra, ser edificado, mas, no final de tudo, tudo se resume à presença do Senhor, e é dela que nós devemos nos apoiar e buscar dia após dia, né? E hoje eu trouxe a palavra, eu botei como título o impacto da presença, né? E claro que cabe para todas as áreas, mas vou relacionar com o impacto da presença do Senhor numa família, né? E eu estava meditando já na possibilidade, Senhor, me dá uma palavra relacionada, né? Porque eu posso falar muita coisa, mas vem aquele temor, eu tenho que falar aquilo que o Senhor quer falar naquela noite, né? E me veio muito no coração algo que eu tenho visto bastante. A gente sabe do poder da presença do Senhor, que é algo que eu vou falar,
mas, de alguma forma, dentro do seio da família, tendo todos, né, convertidos, ou mesmo só tendo um cristão na casa, né? Muitas vezes a gente olha para os lados e fala, Senhor, para onde eu vou? Como é que eu vou fazer, né? Meu esposo, crente, mas não está funcionando. Minha esposa, crente, mas... Meu filho, o que é que eu faço? Né? Quando você é o único convertido na casa, você já é aquele desespero, aquela coisa desanimadora, que por mais que você crê no Senhor, você fala, eu sou sozinha nisso tudo aqui. E o Senhor, nessa noite, ela quer trazer uma palavra de esperança para aqueles que estão desanimados, que não creem ainda. Creem, mas não tanto. Porque o Senhor tem poder para restaurar casas, famílias, todos, pais com filhos, filhos com pais, esposas e maridos. O Senhor quer restaurar o lar, o Senhor quer trazer cura, o Senhor quer trazer restauração, o Senhor quer trazer salvação para os lares. E nós precisamos trazer à consciência o poder da presença de Deus, de que, de fato, não somos nós, mas a presença do Senhor. E, claro, vou falar aqui, mas a gente sabe que o Senhor que faz, mas, de alguma forma, a gente sempre quer botar o dedo na frente, né? Se eu for para a igreja sempre, né? Se eu fizer tudo bonitinho, nos trinques, minha família vai ver que eu estou crente e as coisas vão dar tudo certo. Ou tá lá, nossa, mas eu vou ter que labutar, né? Orar muito por esse homem, porque tá frio espiritualmente, que é uma beleza. Ou, do contrário, ou meu filho está distante da presença do Senhor, meu filho se afastou da presença do Senhor. Ah, a doce presença do Senhor é que vai trazer a sua família para perto. E você não vai precisar fazer muito, apenas buscar a presença do Senhor. E a gente vê na palavra, estudando alguns pontos que a gente já tem como promessa, né? Nós temos a promessa da presença do Senhor conosco. O Senhor fala em Mateus 28:20, né? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A gente já sabe, nós teremos a presença nos acompanhando. Amém. Nós sabemos que, de fato, somos o povo da presença. Eu amo uma parte da palavra que fala em Êxodo 33. Tem uma grande parte, é a parte que Moisés fala com o Senhor, que se ele não for, ele não vai subir. Então, é um texto bem grande, que vocês podem anotar, tem Êxodo 33, 1-3, depois de 12-16. Mas o povo estava lá no deserto, só fazendo coisa errada, desobedecendo o Senhor. O Senhor falou, pode ir na frente, façam suas coisas, vou mandar anjos, vai fazer tudo bonitinho para vocês, mas eu não vou com vocês, porque vocês estão demais, né? O povo de dura serviço. E Moisés, amando e ansiando a presença do Senhor, falou, não, eu não quero isso tudo. Eu não quero que o Senhor abra o caminho, eu não quero só que vá os anjos, que eu receba a vitória. Eu quero a sua presença. Então, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E algo ele fala no final. É a tua presença que nos diferencia de todos os povos da terra. Está no 16. Então, nós podemos ser os certinhos, moralmente corretos, fazer tudo bonitinho, estar ali na igreja, não falta nada, está servindo, está em algum ministério. Mas isso, será que é isso que está nos diferenciando de quem está fora, de quem que não conhece a palavra, de outras religiões? Não sei, tem muita religião que faz muito mais boa obra que a gente, se a gente for olhar. Então, o que nos diferencia de todos os outros? A presença do Senhor. Porque essa é uma promessa para todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como seu único e eterno Salvador e se renderam à presença. Essa presença nos acompanha. Então, nós somos o povo da presença. Olha que coisa linda. E, como nós sabemos, temos o Espírito Santo. Aquele que confessou Jesus tem o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo como selo, recebeu o Espírito Santo como o Consolador, está aqui com a gente, vai ajudar a gente a caminhar até Jesus voltar. Amém, glória a Deus. Mas meditando em tudo que eu falei inicialmente, aquela coisa do que vai acontecer? Amém, a presença está aqui, o Senhor vai fazer, eu carrego a presença. E eu falei, gente, por que as coisas ainda
parece que não acontece, eu já carrego a presença. E eu fui estudando um pouco mais, e eu fui procurando, né, na palavra, e eu fui vendo que não é apenas ter a presença, mas, de fato, carregar a presença. Você pode ter o Espírito Santo, aceitou Jesus, amém, glória a Deus, mas está levando aquela vida bem mais ou menos, salvo mais ou menos, né? Aquela vidinha tranquila, não faz mal a ninguém, nem o diabo está se incomodando muito, né? Não está vivendo intimidade com o Senhor. Então, uma coisa é você ter o Espírito Santo, e glória a Deus, é salvo, né? O selo da promessa aqui, glória a Deus por isso. Mas, de tudo que eu tenho falado aqui, há uma grande diferença de você carregar a presença manifesta de Deus. E aqueles que carregam a presença manifesta de Deus, é diferente. De alguma forma, algo vai ser revelado através da sua vida. Algo, quando você, em busca incessante pelo Senhor, em santidade, em obediência, se submetendo à autoridade do Espírito, permitindo Ele mexer e acessar suas feridas, permitindo ser transformado, e dia após dia, buscando em intimidade, ou seja, não é, tem que vir para a igreja, tem que servir, amém, isso tudo é para a gente estar fazendo isso tudo, eu não estou falando do contrário, mas não é só isso. As pessoas, aqueles que vão carregar e manifestar a presença do Senhor, são aqueles que, de fato, vão no centro, aqueles que vão na dependência, aqueles que são cheios em casa e que vazam quando saem. Então, anotei até algo aqui, o carregar a presença de Deus é viver de forma tão íntima com Ele que sua presença se torna visível e transformadora, afetando o ambiente, as pessoas e as circunstâncias. Refere-se à manifestação ativa, sensível e contínua da presença de Deus na vida do cristão, por meio da comunhão profunda, da santidade e da obediência. Então, olha a diferença. Dentro de vários exemplos que eu fui estudando, o de Moisés, uma manifestação bem clara, visível, foi quando ele subiu no monte, depois de ter se encontrado com o Senhor, que está em Êxodo 34, 29. Ao descer Moisés do monte Sinai, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado com Deus. Então, a comunhão íntima com o Senhor, ele não conseguia esconder. De tanta presença, de tanta glória do Senhor, ao sair daquele lugar, crente, não crente, descrente, qualquer pessoa que olhasse para a cara dele ia falar, alguma coisa aconteceu com esse homem. E era a glória e a presença do Senhor. E ele não precisou, olha, minha pele está brilhando. Simplesmente, ele nem sabia que a pele dele brilhava. Olha que coisa mais linda. Estevão, quando estava lá no Sinédrio, em Atos 6,15, e todos que estavam no Sinédrio, assentados, fitando olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Isso é a glória, a presença do Senhor que era visível fisicamente. Isso eu gosto de trazer até mais esses exemplos físicos, porque a gente fala às vezes, não, amém, o Senhor está fazendo. Não, Ele mostra, Ele é um Deus sobrenatural, é algo que é palpável, que é visível. O Senhor manifesta algo que o mundo não pode mostrar. É algo, que eu sendo crente, eu vindo para a igreja, se eu não estiver em comunhão íntima com o Senhor, isso não vai acontecer. Mas para aqueles que buscam intimidade e vão na presença, na fonte, apenas buscando conhecê-lo, não tem como, meus irmãos, vocês vão vazar da presença, e essa presença vai atingir todos os lugares, sem ao mesmo você assim, pensar o que está fazendo. Você só foi trabalhar depois de ter tido comunhão com o Senhor. Você só foi ali comprar um pão, mas a presença do Senhor vazou naquele lugar e algo aconteceu. Não foi nem tão intencional, mas tudo foi da busca anterior, né? Outra presença outro exemplo que eu acho muito interessante é o de José, em Gênesis 39, 2, 3. O Senhor estava com José e foi um homem próspero, vendo Potifar que o Senhor era como ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Então, a conduta de José, como ele se portava, como ele trabalhava, chamou a atenção até aqueles que não creem, dos ímpios.
E o ímpio olhou e falou: o Senhor está com esse homem. Olha só, ele só fez o que tinha que fazer. Buscava a presença do Senhor, temia o Senhor, e o Senhor simplesmente vazava, às vezes não tão sobrenatural como uma pele brilhando. Mas, no dia a dia, o chefe dele olhou e falou: sem conhecer o Senhor, o Senhor está com ele. Olha que coisa mais linda. Em Atos também, 5,15, fala de Pedro e os apóstolos, falando da questão da sombra de Pedro, né? Não que não necessariamente na Bíblia falou que curou a pessoa que passou, mas as pessoas, só de olharem a presença manifesta através de Pedro e os apóstolos, eles botavam as macas dos doentes perto da rua para que, ao menos quando a sombra de Pedro passasse, eles fossem curados. Quer dizer que Pedro curava? Mas a presença que ele carregava, eles sabiam que tinha algo que os acompanhava, que trazia cura. Meus irmãos, isso é para a gente. Isso é para a gente. Se está na Bíblia, não é desatualizado, é para a gente. Então, eu olho para um negócio desse e falo: meu Senhor, eu tenho carregado a presença dessa forma, eu tenho ansiado, e, na verdade, não é só se eu tenho carregado, o quanto eu tenho buscado intimidade ao ponto de manifestar essa presença dessa forma. Meu Deus! E a gente trazendo aqui, olhando todos esses pontos que eu falei, o carregar a presença de Deus não é apenas, então, ter o Espírito Santo, o que já é maravilhoso, mas é viver de modo que a glória dele transborde através de cada um de vocês, nas suas palavras, nas suas atitudes, em como você se porta e, principalmente, que eu acho lindo, em toda a atmosfera. Porque o Senhor fala que nós somos sal e luz. A luz brilha, né? E tem que iluminar. Então, o que está escuro começa a ficar claro, você começa a enxergar as coisas. O que é sal? O sal dá o quê? Dá sabor. Então, alguma coisa a gente tem que fazer de diferença. Alguma coisa a gente tem que fazer de diferença aonde nós formos o tempo todo, se foi na padaria, e agora trazendo para a nossa casa. O que nós temos, né, o quanto da presença de Deus nós temos carregado ao ponto de, sim, o filho ou o marido, que você falou, está muito frio, o que está acontecendo? Muitas vezes a gente quer ali, não, eu vou pagar o preço de oração. Por que a gente não vai para a presença? Claro que vocês vão orar, meus irmãos, mas vocês estão entendendo. Parte daquilo que vocês estão buscando, porque do tão cheio que vocês estarão da presença do Senhor, do tanto que vocês vão brilhar depois de uma comunhão na intimidade, vocês vão abrir a portinha do quarto de vocês, e mesmo sem abrir a boca, indo fazer um café, a presença do Senhor vai sendo manifesta na sua casa, muitas vezes sem intenção, tranquilo, mas aquele momento de intimidade com o Senhor foi tão intenso, tão poderoso. Você abriu a palavra, você leu, o Senhor falou, você entrou em um período de adoração, o Senhor se manifestou, você falou com Ele falou com você, e a presença vem. E aí você vai diferente, você vai trabalhar diferente, e algo acontece no meio das pessoas, no meio da sua casa. Em nome de Jesus é o que eu oro para que eu, e a Igreja do Senhor, vocês, todos que assistem online, realmente que a gente possa ansiar voltar a esse lugar de busca intensa pela presença do Senhor, crendo e tirando esse fardo do sentido, eu tenho que orar, parece que nada acontece, eu estou sozinha. Apenas busque a presença, apenas se encha do Espírito, apenas anseie Ele. Não o busque buscando as suas bênçãos e os seus benefícios, apenas se encontre com seu Pai, porque nesse lugar de encontro, algo acontece, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, uma parte da palavra agora, trazendo que dá para a gente ler bem na Bíblia, e que eu acho maravilhoso, eu vou pedir para vocês abrirem em Atos 16, 25, 34, que é, de fato, uma parte onde a presença do Senhor foi manifesta num local, e, a partir dessa presença manifesta, algo aconteceu com as pessoas daquele lugar, e o Senhor trouxe libertação e salvação para uma família.
E acredito que vocês conheçam essa palavra, que é de Paulo, Silas, né? E o carcereiro. Então, assim, vamos ler aqui, que é até um texto pequeno, então eu vou ler todo ele, tá bom? Então, está assim em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos o escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa sereis salvos. Então, pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os que eram da sua casa. E, levando-os consigo na mesma hora da noite, lavou-lhe os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Então, um trecho pequeno e poderoso, e que resume tudo o que a gente abordou rapidamente aqui, né? Paulo e Silas estavam presos, todo travado lá, tudo ferrado, espancado. Tinha todos os motivos para estarem, o quê? Murmurando. Mas a gente sabe, né, que Paulo é Paulo. Paulo foi com tudo, com Silas. E o que eles estavam fazendo no meio de uma cadeia? Estavam orando e cantando hinos a Deus. Então, a presença de Deus se manifesta no meio da adoração. Eles tinham tudo para estar fazendo qualquer outra coisa, mas a fidelidade, a fé que eles tinham no Senhor, na certeza de que o Senhor era bom, eles sabiam que se estavam ali, o Senhor tinha poder para tirar. E muitas vezes eles nem estavam pedindo para serem tirados, mas para que o Senhor fizesse algo naquele lugar. E na palavra fala, oravam e cantavam hinos enquanto os presos o escutavam. Olha só, algo já estava acontecendo naquele lugar, no meio da adoração. A adoração, meus irmãos, atrai o olhar do Senhor. A adoração no meio da luta, eu acho que o Senhor olha assim: eita, esse daqui eu vou me manifestar. Esse daqui, uau, meu filho não está murmurando. Esse daí merece toda a minha atenção. Eu vou me manifestar. Então, a adoração atrai a presença do Senhor. E como atrai a presença do Senhor? De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha só, a presença de Deus, sempre quando o Senhor vier, meus irmãos, por isso que há uma grande diferença da onipresença de Deus e da manifestação da presença de Deus. Quando o Senhor vem, é algo que eu sempre falo em toda pregação, quando o Senhor vem, algo acontece. Não tem como o ambiente continuar da mesma forma. Se vai haver cura, libertação, salvação, eu não sei, mas algo acontece nos corações, na vida de todos os presentes. Então, aqui, o Senhor já veio e manifestou de maneira palpável. Aqueles presos foram libertos. A gente estava até cantando aqui, para cadeias quebrar. Eu falei, a presença do Senhor, ela cura, ela liberta, ela tira o cativo da prisão, das suas prisões físicas, mentais e espirituais. E aqui o Senhor se manifestou. Depois, outro ponto que eu queria trazer, a presença de Deus gera arrependimento e fé, que é o que aconteceu com o carcereiro, né? Diante disso tudo, o carcereiro até pensou em se matar, né? Pensou que todos os presos tinham ido embora e pronto, vou morrer. Mas a presença do Senhor foi tão intensa naquele lugar, porque não tinha como aquilo acontecer. E ainda mais, nenhum preso ia embora ainda.
Havia um ambiente de temor reverente à presença de Deus tão grande que aquele carcereiro, ele apenas entrou trêmulo. Há um temor na presença do Senhor. E por que ele falou aqui? Prostrou-se diante de Paulo e Silas e falou: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Por que ele falou isso? Apenas a presença. E eu trago isso para o nosso dia a dia na nossa casa, né? É a presença do Senhor que vai trazer convencimento para cada um dos seus relacionamentos familiares. Pessoas que você fala, meu Senhor, como é que eu vou fazer? O que eu vou falar? Como é que eu prego de Jesus para essa pessoa? Como é que eu falo para o meu marido que está precisando ler mais a Bíblia? Como é que eu falo para minha esposa para buscar mais o Senhor? Está muito agitada, está trabalhando muito. Como é que eu falo para os meus pais que não estão convertidos? Paulo e Silas não precisaram falar nada aqui. Eles não pregaram. Eles não estavam, que nem eu estou aqui, com o microfone na mão, diante de uma igreja, de pessoas que querem ouvir. Ele estava no meio de uma prisão, com vários homicidas, pessoas, né, assassinos, ladrões. Né, eles estavam todos amarrados, talvez ensanguentados, e a única coisa que eles fizeram, oravam e cantavam hinos a Deus. E ele não fez um apelo. Paulo e Silas não fez um apelo aqui. Ele, o carcereiro, chegou trêmulo na presença deles e falou, Senhores, que eu preciso para ser salvo? A presença do Senhor quebranta os corações. Quando a gente fala, né, não por força, mas pelo meu espírito. É pelo espírito. É pelo espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo. É pelo espírito. Então, talvez até eles devem ter tomado um susto. Uai, gente, o que aconteceu aqui? Por que ele já está perguntando isso? Mas foi a presença manifesta do Senhor, manifestada naquela prisão, após uma adoração profunda de Paulo e Silas naquela prisão, naquelas circunstâncias. E depois ele fala, aí ele falou, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa sereis salvos. E aqui é o que eu acho mais lindo, né? A presença do Senhor não só gera temor, gera arrependimento, gera fé, mas gera salvação de uma casa. É a consequência após um arrependimento, né? É a entrega, é o convencimento do Espírito Santo. E aqui fala, depois disso, eles pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os que eram da sua casa. E logo depois, eles ainda foram batizados, e não foi apenas o carcereiro, ele e todos os seus. E aquela casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Começa, poucos versículos, né, são iniciados com uma prisão, né, um lugar escuro, um lugar de cárcere mesmo, um lugar onde não tem nada, não tem esperança. E a partir de 2 homens cheios de fé, que buscaram ao Senhor, estava ali, ó, botou um hino, botou um louvorzão, e começaram os 2 ensanguentados lá. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. E o Senhor quebrou cadeias naquela noite. E o Senhor se manifestou na vida daquelas pessoas. Isso a gente tem um relato do carcereiro. Não sei quantos ali tiveram presentes e viram o que aconteceu naquela hora. Eu não sei quantos ali, porque falou que eles estavam ali. Eles não foram embora, não saíram correndo, não. Então, talvez debaixo daquela luzinha eles estavam assim, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu neste lugar. Assim como o carcereiro sentiu a presença do Senhor, eu creio que muitos sentiram a presença dele naquele lugar. E uma família inteira foi salva. Por sinal, aquele que agrediu, aquele que estava segurando as portas da cadeia, aqueles que estavam impedindo que eles saíssem, foi aquele que foi ministrado pela presença do Senhor e foi salvo, e não só ele, mas todos os de sua casa. A presença do Senhor faz isso. Ela cura, ela liberta, ela transforma e ela salva. A presença do Senhor, ela não pode ser explicada, ela é percebida, ela é sentida. A gente não consegue falar direito o que aconteceu, a gente só pode dizer, Ele está aqui,
algo acontece quando a presença do Senhor se manifesta. E diante disso tudo que eu falei, e resumindo exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é o que, meus irmãos? Busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor. Nós não vamos carregar a presença porque a gente fez um curso, porque a gente foi numa conferência, porque você leva uma vida politicamente correta, porque você faz bonitinho o checklist, lê sua Bíblia, amém, mas muitas vezes a gente pode tornar isso algo religioso, sem mesmo perceber. Então, você faz tudo todo dia, mas o quanto do Senhor tem tomado você. Então, você tem o Espírito Santo, mas o quanto do Espírito Santo tem de você. O quanto ele pode atuar em você e através de você. O quanto você tem se encontrado com o Senhor. É todo dia, uma vez na semana, é uma vez no mês, é uma vez no ano. O quanto a gente tem ansiado pela presença do Senhor. O quanto a gente tem tido fome da presença do Senhor. O Senhor de Gênesis, Apocalipse, a única coisa que Ele quer é habitar. É relacionamento. É como era no Jardim do Éden. Eram encontros diários no final da tarde. Era conversa, era bate-papo. E o Senhor quer isso novamente para a gente. Ele quer que a gente o sirva, que a gente faça tudo bonitinho, que a gente venha para a igreja, que a gente faça nossas coisinhas tudo bonitinho, nossas disciplinas espirituais. Mas, mais do que tudo, fale como Moisés: Senhor, não me faça ir sem a Tua presença nesse dia. Não me faça sair de casa se o Senhor não estiver na minha frente. Não me faça não te perceber. Não me faça vir no culto, levantar as minhas mãos e não, na verdade, ter percebido que talvez o Senhor não estava aqui. Nós temos que ansiar desesperadamente que o Senhor venha, que o Senhor se manifeste, que o Senhor nos encha. E esse enchimento vai vir da intimidade, da comunhão, da santidade. Santidade é algo que o Espírito vai fazer em nós, dia após dia, até a volta de Jesus. Mas, para isso, a gente tem que permitir a ação do Senhor. Nós temos que viver debaixo de obediência. Então, não adianta fazer e acontecer e estar fingindo que o Senhor não está vendo. O temor reverente vem da certeza que Ele está aqui. E essa presença precisa ser respeitada, precisa ser reverenciada e honrada. E é debaixo desse lugar, dessa busca, desse anseio, desse desespero pela presença do Senhor, meus irmãos, que a família de vocês vão ser restauradas. Enquanto vocês, agora eu oro para que realmente toda preocupação vá embora do nome de Jesus. Toda preocupação de, meu Deus, minha família, o que eu faço? Como é que eu quero minha casa toda cheia, transbordando? Busque você primeiro. Ore por eles, mas, antes de tudo, olhe para a sua vida e busque a presença do Senhor, porque eu creio que nesse lugar de encontro, eles vão ser alcançados. Aquele quarto, a sala, onde você está se encontrando, aonde você passa, a presença manifesta do Senhor vai sendo carregada. E algo vai acontecendo. Muitas vezes vocês não vão nem saber os testemunhos, mas algo o Senhor está fazendo por onde vocês passam. Apenas busquem a presença do Senhor. E você, e a sua casa vai ser transformada e cheia da presença. Seus filhos vão ser alcançados pelo Senhor. Não porque a gente falou muito, mas porque a presença foi tão intensa que houve constrangimento, que houve arrependimento. Então, a pessoa não consegue, eu não consigo me rebelar nessa presença. Algo em mim tem que mudar, eu não sei o que está acontecendo aqui nessa casa, mas não sei, toda vez que eu passo por aquele quarto que minha mãe ora, algo mexe dentro de mim, eu não consigo fazer o que normalmente eu faço, porque a presença do Senhor constrange. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra do Senhor que eu trouxe nessa noite, que a gente realmente se volte em anseio pela presença do Senhor, crendo que, a partir do tempo que vocês tiverem, da comunhão que vocês tiverem, algo vai acontecer na casa de vocês. Continuem orando, perseverando em oração por seus familiares, mas creiam que
vem da presença que vocês carregam, não pelo muito falar, mas pelo viver. No nome de Jesus, eu queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Amém, Jesus. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, pois tu és santo, 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 santo. Poderoso Deus, soberano, Rei sobre todos, refúgio, alívio de toda sobrecarga, Senhor. Nós amamos a tua presença, nós cremos no poder do teu nome, Jesus, Yeshua. Nós amamos a tua presença, Senhor, e nós ansiamos ver a tua face, Senhor. Nós ansiamos ter mais fome e sede de ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, por tanta frieza espiritual, Senhor. Nos perdoa por tanto afastamento, Pai. Nos perdoa por muito fazer e menos buscar o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, eu oro que o Senhor gere fome no coração dos meus irmãos, gere fome no meu coração, para que eu não saia do meu quarto, para que eu não saia do meu secreto sem te encontrar, Senhor. No nome de Jesus, eu oro pela bênção do Senhor sobre toda a família representada aqui e todos os que estão assistindo online, Senhor. Vem com a tua presença manifesta sobre cada casa, no nome de Jesus. Eu oro por um enchimento sobrenatural da tua presença, Senhor. Eu oro que meus irmãos sejam cheios, capacitados, Senhor, que eles possam encontrar o Senhor em intimidade no quarto deles, que eles possam falar e serem ouvidos. Destrava os ouvidos espirituais, Senhor, destrava os olhos espirituais, Senhor, que eles possam enxergar o Senhor, que eles anseiem a tua presença mais do que tudo, Pai. E que a casa deles seja cheia da tua presença, que a tua luz possa invadir cada sala, cada quarto, cada banheiro, cada cozinha, Senhor. Eu oro por um temor, uma reverência da tua presença por onde eles passarem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que filhos, Senhor, se voltem aos seus pais, pais possam ter relacionamentos restaurados, esposos e esposas, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro por salvação na casa de cada uma aqui, no nome de Jesus, Senhor. Eu oro que apenas, Senhor, a presença que cada um carrega, Pai, possa liberar o bom perfume do Senhor, e que esse perfume possa invadir, impregnar cada parte da casa, da família de cada um irmão aqui, Senhor. Que a tua presença, que a tua doce presença possa ser percebida e manifestar com cura e salvação e restauração e transformação de vidas, no nome de Jesus, Pai. Que meus irmãos possam contemplar a tua face, que a família deles possam contemplar também, Senhor. Que essas famílias que são plano do Senhor, Pai, possam testemunhar da tua glória, da tua bondade, Senhor, para todos aí fora. Que ao menos mesmo falando, Senhor, a tua presença manifesta possa ser evidenciada diante de todos, que visitas que adentrarem naquelas casas possam ser alcançadas pela tua presença. Eu oro que a paz do Senhor esteja em todo lar aqui, no nome de Jesus. Eu oro pela alegria no Espírito, Senhor, esteja sobre cada casa aqui, Senhor, e eu repreendo todo espírito de opressão, todo espírito de ansiedade, depressão sobre as casas, no nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, Senhor. Eu oro que a tua presença restauradora e curadora alcance todas as casas, Senhor, levando tudo que não vem de ti. Eu oro para que a realidade do céu se faça presente em cada casa, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada pelo que o Senhor está fazendo, Pai. Eu selo essas palavras no nome de Jesus, em concordância com a tua igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Pai. Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa essa palavra, amém? Os irmãos podem assentar. Estamos caminhando para o final do nosso culto. Um dia, Paulo deixou registrado na Bíblia Sagrada: o Espírito está pronto. Seu Espírito está pronto, é o sopro de Deus na sua vida. Ele não precisa melhorar nada, porque nós estamos prontos no Espírito. Mas ele fala assim: a carne ou seja, nossa alma,
para o Espírito do Senhor conduzir bem a nossa vida, a gente precisa o quê? Pavimentar a nossa estrada, consertar os buracos da nossa estrada. E isso tem muito a ver com a questão da presença do Senhor na nossa vida, né? Nós temos o Espírito Santo, mas a gente precisa consertar as coisas erradas dentro da nossa casa, dentro do nosso ser, dentro da nossa vida, para que haja a manifestação plena da presença do Senhor no nosso lar. Então, nós precisamos ter essa percepção. O que é que está errado dentro da minha casa? Que buracos, que brechas eu estou precisando tapar? Porque o Senhor vai agir através da presença dEle, mas a gente precisa consertar o que está errado na nossa vida, o que está errado em nossa casa, para que haja, assim, o fluir pleno da presença do Senhor através das nossas vidas dentro da nossa casa. Amém? Que Deus abençoe. Deus te abençoe, Isabela, palavra maravilhosa, abençoadora para a vida da igreja. Amém? Estamos aí seguindo firmes. Amanhã, quarta-feira, vamos permanecer na presença do Senhor, fazendo a diferença, testemunhando, e assim, vivendo o Senhor por onde nós passarmos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, te dê um restante de semana produtivo, e não se esqueça que você é uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Pai, obrigado, Deus, por este tempo, nos leva para os nossos lares debaixo da Tua paz. Nós te agradecemos por Tua palavra abundante sobre nossas vidas, e assim te glorificamos, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em seu irmão, em sua irmã, ministre uma palavra de bênção sobre a vida dela, e nosso culto está encerrado.